Bom dia, amigos, mas bom dia mesmo. Está entrando no ar pela Demais, a TV do nosso tempo, mais um WTC 60 minutos, trazendo aí muita energia nas suas manhãs de terça-feira, nas suas manhãs de todos os dias da semana. É o que nós desejamos a vocês que estão aqui conosco, que vão ficar conosco na próxima hora. Hoje nós vamos abordar um assunto aqui de grande relevância, de grande interesse, na verdade de grande importância para todos nós seres humanos, que é a saúde mental e os direitos humanos. Nós estamos recebendo aqui conosco no nosso estúdio hoje o Dr. Drauzio, que é psiquiatra. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bom? Estamos aqui com o Dr. Drauzio, estamos aqui também com a Fernanda Lu, que é presidente do Simples, né, Fernanda? Olá, bom dia, Barreto. Bom estar aqui. Grande luta essa da saúde mental, hein, Fernanda? Sim, com certeza. A Fernanda que é psicóloga também. E estamos aqui com o Hildo Marques, que é o ex-presidente do CONDEP e é advogado aqui, que está junto na luta pelos direitos humanos. Bom dia, Hildo. Bom dia, Armando. Bom dia a todos os telespectadores. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, como nós sempre fazemos, vamos falar um pouquinho sobre a notícia que deve ser a tônica, que deve dar a tônica da mídia nessa semana, que vai ser a mais comentada. Não poderia ser outro, senão essas denúncias aí que o Rodrigo Janot está apresentando contra o presidente Michel Temer, que dão conta de corrupção passiva. Enfim, Temer está numa saia justa danada. E lembrando que essa é a primeira vez que há um pedido de investigação de um processo contra um presidente da República no Brasil em exercício. Com certeza a mídia toda vai se movimentar em torno dessa notícia essa semana. E tem outra também, que é a sentença com relação ao ex-presidente Lula, que deve ser proferida aí pelo juiz Sérgio Moro aí nos próximos dias. Sérgio Moro, que já condenou o Palocci a 12 anos dia desses, agora se debruça sobre a condenação de um dos processos do ex-presidente Lula. Vamos ficar de olho, que tenho certeza que isso vai movimentar a cena, vai movimentar os bastidores, e não só os bastidores, o palco também aí, da cena política e midiática no país. E vamos voltar aqui então com o nosso bate-papo aqui, que é muito interessante, vocês vão saber muito mais, um pouquinho, muito mais, com essas férias que estão aqui, muito mais sobre saúde mental e a questão dos direitos humanos. Inclusive, amanhã começa um fórum da Abrasme lá em Florianópolis, em Santa Catarina, que trata do tema. Antes, porém, nós preparamos um pequeno editorial sobre alguns conceitos hoje aí de saúde mental. Camila vai trazer para nós. Camila, por favor. A Organização Mundial de Saúde afirma que não existe definição oficial de saúde mental. Diferenças culturais, julgamentos subjetivos e teorias relacionadas concorrentes afetam o modo como a saúde mental é definida. Saúde mental é um termo usado para descrever o nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional. A saúde mental pode incluir a capacidade do indivíduo de apreciar a vida e procurar um equilíbrio entre as atividades e os esforços para atingir a resiliência psicológica. Admite-se, entretanto, que o conceito de saúde mental é mais amplo que a ausência de transtornos mentais. Mas a saúde mental pode ser, entre outras, o equilíbrio emocional entre o patrimônio interno e as exigências ou vivências externas. É a capacidade de administrar a própria vida e as suas emoções, dentro de um amplo espectro de variações, sem, contudo, perder o valor do real e do precioso. E ser capaz de ser sujeito de suas próprias ações, sem perder a noção de tempo e espaço. É buscar viver a vida na sua plenitude máxima, respeitando o legal e o outro. Saber o como e o momento de trocar o trivial pelo essencial. Saúde mental, acima de tudo, é viver plenamente. Lembrando sempre aqui que o WTC é da World Trade Coach, uma produção World Trade Coach aqui com o AD+, TV. Ele prima exatamente por isso, por uma vida mais equilibrada, com plenitude e com saúde mental. Vou perguntar para a Fernanda aqui o que é a saúde mental na opinião dela. Então, o conceito de saúde mental ele é bastante amplo, né? E a gente tem que pensar hoje na questão da saúde mental na perspectiva da vida moderna, né? Então, a gente tem algumas questões e referências que vão apontando, talvez, para a saúde mental como algo
de controlado, equilibrado, só que na vida dinâmica que levamos e com o efeito dos estímulos que recebemos, há variações e a gente tem a possibilidade de conviver com a diversidade. Essa é a perspectiva que apontamos. Então, não há uma característica única, mas há elementos importantes, que é respeito aos direitos humanos, garantir qualidade de vida às pessoas, garantir acesso. Então, são muitos os elementos que vão compor esse desenho e essa rede da saúde mental. Que eu acho que a gente não pode se prender a alguns conceitos que vão padronizando as pessoas e que levam a ações, como a gente tem visto hoje na sociedade brasileira, de rotular, de querer criminalizar condutas, de fazer um debate preconceituoso sobre a questão do uso do álcool e das outras drogas. São elementos que a gente tem que pensar na perspectiva mais ampla da luta antimanicomial, que é o que a gente defende no Sindicato dos Psicólogos no Estado de São Paulo. Perfeito. Vou perguntar para o Dr. Drauzio, como é que nós conseguimos equilibrar uma vida plena e a saúde mental, que eu acho que está acima de tudo, não, doutor? A saúde mental, eu acho que é importante gravar uma diferença aí, quando a pessoa tem a questão do sofrimento mental. Quando qualquer pessoa, qualquer indivíduo pode, no momento da vida, ter um grande sofrimento mental. E esse sofrimento, a maneira como vai se lidar com ele é que é o diferencial. Eu acho que a sociedade sempre lidou de uma forma muito excludente das pessoas diferentes. E os doentes mentais, as pessoas que eram classificadas como doentes mentais, eram excluídas da sociedade. Eram colocadas em manicômios, eram trancadas. E a sociedade, durante muitos anos, lidou com a doença mental sobre essa perspectiva. Eu acho que a grande mudança, quando a gente fala na luta antimanicomial, na reforma psiquiátrica, é na forma diferente de encarar esse sofrimento, de como tentar reduzir esse sofrimento mental para que a pessoa possa conviver de uma maneira plena na sociedade. A ideia básica seria isso daí. Perfeito, perfeito. Hildo, me diga uma coisa aqui. Eu já perguntava isso para o Hildo antes de começar o programa. Mas uma família que, de repente, se sente, assim, de alguma maneira, um pouco inconfortável com alguém, que elas julgam que tem a sua saúde mental abalada, é fácil se internar uma pessoa pelo ponto de vista da lei, Hildo? Bom dia, então. Barreto, é o seguinte, eu acho que, completando um pouco aqui o que meus colegas falaram, é importante a gente entender que a base da existência humana é a sua dignidade. E a sociedade moderna, pelo menos nós estamos entendendo que nesse tempo de civilização, ou numa sociedade civilizada, nós entendemos que a dignidade é o essencial à existência de qualquer ser humano. Sem ela, nós temos uma unidade comprometida. E a dignidade, ela está ligada a alguns elementos básicos da vida que, além da própria vida, é a liberdade, é esse sentido da igualdade, e essa vida em comum, essa vida social, é necessário que a dignidade ela esteja composta com acesso aos seus direitos. E isso é fundamental hoje para que a gente tenha uma saúde mental de todos, equilibrada. Por quê? Porque quando as pessoas elas passam por uma situação de sofrimento e elas não acessam seus direitos, ou seja, ela não participa, a sua dignidade ela não é respeitada, como disse bem a Fernanda, quer dizer assim, a questão do preconceito, da exclusão em razão da sua orientação, da sua experiência de vida, que compõe a sua dignidade, nós passamos a fazer com que as pessoas entrem em processos de desequilíbrio social e de conflitos e uma série de outras ocorrências que vai produzir desequilíbrios. Então, quando uma pessoa, ela em situação de sofrimento mental ou de desequilíbrio social, e ela passa a necessitar, por exemplo, de um cuidado maior, as pessoas hoje, ou as pessoas não, eu digo, há uma proposta que já foi e tem sido destruída há muito tempo aí pela luta antimanicomial, pelo menos há 30, a 40 anos, que é você não segregar pessoas.
Ou seja, qualquer tratamento, qualquer cuidado da pessoa em respeito à sua dignidade tem que levar em consideração a sua dignidade humana. E aí, quando vem no tema internação, você está propondo o quê? Que você vai segregar a pessoa, que você vai tolher a liberdade dessa pessoa e propor algo para ela em tratamento. Então, eu diria para você que hoje promover a internação de pessoas não é algo simples, como se tinha no modelo da medicina há muitos anos atrás. Hoje, a Lei 10.216, que é a lei, né, da saúde mental, que propõe o cuidado com base na dignidade da pessoa, prevê sim algum tipo de internação, mas uma internação rápida, uma internação específica, e ela é de curto prazo, exatamente para que a pessoa ela tenha possibilidades e condições de retomar esse equilíbrio, essa vida em sociedade, tratada sobretudo com liberdade. Porque só nessa perspectiva de garantir a dignidade, de garantir os direitos essenciais da pessoa, é que, de fato, a saúde pode propor uma boa terapia, ou pode propor, de fato, até, se for o caso, a cura dessa pessoa em situação de sofrimento. Hildo, você é ex-presidente do CONDEP. CONDEP? Isso. O CONDEP é o Conselho... Conselho Estadual de São Paulo em Defesa da Pessoa Humana, que é um conselho de Estado formado por a sociedade civil, movimentos sociais e representantes dos poderes constituídos, legislativo, justiça e também do Poder Executivo, com a participação da Defensoria Pública e também do Ministério Público de São Paulo. O Conselho Estadual ele visa o controle social das políticas de direitos humanos, o monitoramento de como as políticas públicas estão atendendo às pessoas e também tem o papel de denunciar quando há violação desses direitos, seja no campo coletivo, seja no campo individual. Você não está mais na presidência, mas você faz parte do CONDEP ainda, não? Eu faço parte do Movimento Nacional de Direitos Humanos e que compõe, né, a parte da sociedade civil que ajuda, inclusive, o CONDEP a fazer as suas ações. O conselho, atualmente presidido pela Nazaré, tem sido um conselho de muita atuação, sobretudo com o que está acontecendo hoje no bairro da Luz, fazendo apurações, fazendo investigações, inclusive no sentido de denunciar as violações que aconteceram, não só com os usuários do bairro da Luz, mas também de violações que estão acontecendo contra trabalhadores que estão sendo presos ilicitamente quando tentam fazer com que a ação policial, a ação militar, não seja o tratamento para aquelas pessoas. E que, se a polícia permanecer, tem que cumprir a lei. Ou seja, não é dado à polícia militar, não é dado ao Estado a violação das próprias leis que regem as instituições, inclusive as instituições policiais. Não é possível que a polícia continue abordando as pessoas como está abordando lá no bairro da Luz, em total descumprimento à Constituição, em total descumprimento à lei penal e também descumprimento ao próprio protocolo e ao regimento interno da Polícia Militar. E por isso que o CONDEP hoje faz uma ação, o CONDEP faz a investigação e pretende, quem sabe nos próximos dias, inclusive, denunciar o que está acontecendo, junto com as demais entidades que atuam lá no bairro da Luz, sobre essa fatídica operação que foi feita pela Prefeitura de São Paulo, em conjunto com o Governo do Estado. Bom, esse é um assunto que é polêmico e eu gostaria de abordar esse assunto um pouquinho mais intensivamente, aqui com a Fernanda, com o Dr. Drauzio, com você também, mas daqui a pouquinho, no próximo bloco.
WTC 60 Minutos, pela Demais, a TV do Nosso Tempo. Conversávamos aqui com nossos convidados sobre essa questão aí que está movimentando aí a sociedade. Coloquei a questão aí da Cracolândia e as atitudes que o prefeito de São Paulo, o João Dória, ele tomou no sentido da ponto de vista dele de solucionar o problema, que é, entre outras, a internação compulsória. O Wildon falava sobre as limitações dessa ação, e eu gostaria de saber do doutor Drauzio, como é que ele viu essa... porque o doutor é assim, o que eu vejo? Parte da sociedade, não só pessoas que têm interesse, digamos assim, comercial no centro da cidade, se colocou a favor das ações do prefeito João Dória. E parte, acho que a parte mais esclarecida, falou, não, alto lá, a coisa não é bem por aí, né? Como é que o doutor psiquiatra, que é da área, vê essa situação toda aí? Olha, eu vejo, Barreto, de uma forma muito complicada a maneira como foram feitas essas ações, como o Rildo falou, o desrespeito aos direitos humanos, a capacidade dos indivíduos se determinarem, de poderem fazerem o que eles querem. Eu vejo um retrocesso muito grande no movimento de luta antimanicomial, no movimento em que a gente acredita numa forma diferente de tratamento e não nesta maneira como eles estão agindo em São Paulo. Eu acho complicado, principalmente, a desmontagem de um programa, o programa de braços abertos, que funcionava no centro de São Paulo, que tinha uma taxa de aderência muito maior do que o outro projeto, o Recomeço, que está aí agora e tal. E eu acho que eles criaram um grande jogo de mídia para apenas mostrar que estão tentando fazer alguma coisa, mas não conseguem resolver nada. Tá? E, principalmente, na hora que você vê os resultados e o acompanhamento a longo prazo de pessoas, de usuários de drogas que foram internados compulsoriamente, que conseguiu fazer uma internação, ficou 6 meses fechado numa comunidade terapêutica, num hospital psiquiátrico, e volta. A primeira coisa que eles fazem é voltar a consumir as drogas. Então, não é um tratamento que cria uma eficácia positiva, ele não tem grande resolutividade. Tá? Os estudos mostram que os melhores centros de tratamentos, a melhor margem de aderência que conseguem a abstinência total, não chega a 30%. Então, os outros 70% vai se fazer o quê? Vai deixar, vai jogar na rua, vai fazer... O que vai ser feito com essas pessoas? E a ideia, justamente, quando a gente fala o programa de braços abertos, de uma proposta, a proposta de redução de danos, que é a proposta da pessoa aprender a utilizar a substância de uma maneira mais adequada, de uma maneira que não o prejudique e também não prejudique a sociedade. A gente faz isso hoje todo dia, e a gente não percebe isso. Eu acho que uma política de redução de danos muito clara é aquela: se beber, não dirija. E as pessoas não percebem que isso é uma coisa tão, hoje já, intuída na gente, que se você vai sair, então você não pega o seu carro, você já vai de táxi ou Uber, outra maneira, porque você sabe, aprendeu a usar direito a sua droga. Todos nós usamos, sai para tomar um vinho, uma cerveja, coisa e tal, mas a gente sabe usá-la. Então, é questão de aprendê-la a usar. Tá? Porque hoje você vê essa questão da internação compulsória, você vê a prefeitura pedindo autorização para a justiça, para poder pegar os usuários à força e levá-los para a internação, como uma política, eu acho, extremamente higienista, só para limpar a cidade e dar uma resposta à população. Agora, me assusta muito, quando leio as pesquisas, e vejo que 80% da população aprova esse tipo de medida e quer que seja feita essa internação obrigatória. A sociedade ainda precisa evoluir muito, até poder entender como lidar com essas diferenças. Tá? Porque tem pessoas e usuários de crack, usuários de drogas tão pesadas, que estão nos seus apartamentos, estão nos bairros de Jardins e outros locais, e esses não são pegos à força para ir para a internação.
Esses podem continuar usando, esses ficam na boa. Então, acho que é uma questão de saber aonde que está entrando e como é que vai fazer alguma política para tentar mudar isso. Doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Na sua experiência na área psiquiátrica, pelo menos eu penso, talvez, enfim, a interação medicamentosa, no caso de dependência química, é substituir uma coisa por outra. Ela não leva a nada. Seria isso, mais ou menos, que, enfim... É mais ou menos isso, Barreto, tá? Porque você pega pacientes dependentes químicos e que muitas vezes eles são, hoje em dia, tem uma população enorme dependente químico de drogas lícitas. Tá? Os benzodiazepínicos hoje são um grande problema da população toda. Tá? E aí esses não são considerados drogados, mas são drogados, e o benzodiazepínico é uma droga tão pesada quanto o crack, ou mais pesada ainda do que o crack, e os efeitos dela a longo prazo hoje já estão comprovados que se você usar um benzodiazepínico durante 10 anos ou mais, você, a partir dos 60 anos, chance muito maior, 5 vezes maior, de desenvolver um quadro de Alzheimer do que quem nunca usou. Então, é uma coisa de pensar o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos medicalizando uma população para poder suportar situações que às vezes não são fáceis de suportar, ou que pode encontrar outras maneiras de lidar com essas questões. Para elucidar aqui para os nossos amigos internautas, o benzodiazepínico são drogas que estão presentes nos componentes de calmantes, antidepressivos, seria isso? Só para entender melhor? São os calmantes, não são antidepressivos, são calmantes, são o que a gente considera na psiquiatria os tranquilizantes menores, que são os conhecidos tarja preta. E eles são utilizados quando, na psiquiatria assim, mais tradicional, usual, quando você tem um dependente químico dentro de uma internação, são usados muito benzodiazepínicos, seria? São usados bastante benzodiazepínicos, que eles são utilizados e devem ser utilizados de uma forma coerente durante a síndrome de abstinência. No primeiro momento em que a pessoa está sem a droga, ele supre um efeito da droga durante um período. Agora, isso daí é para ser usado durante uma semana, 15 dias, e não entrar e manter ad eterno, porque daí você cria uma outra dependência, você apenas substitui a droga que ele usava por uma droga lícita, e que também vai ter efeitos muito deletérios lá na frente. O resultado é que quando volta para a rua, ele volta para as drogas do mesmo jeito. Fernanda, me diga uma coisa. Qual é o tratamento ideal para uma pessoa que se encontra em estado de dependência química, como a gente tem visto o pessoal aí da Cracolândia de São Paulo? Então, é importante a gente contar para as pessoas que a gente fala da luta antimanicomial, que é, então, contra os manicômios, contra a internação, como os colegas já apontaram aqui, e que é um movimento que começa na Itália, a partir da experiência de Basálea, e é trazido para o Brasil através da Carta de Bauru, há 30 anos atrás, quando se cunhou esse termo luta antimanicomial, e a gente vai comemorar em dezembro essa luta e comemorar e também marcar posição, porque estamos nesse momento num enfrentamento muito grande, com ações bastante reacionárias que vão contra esses princípios. O Sistema de Saúde do Brasil, o SUS, Sistema Único de Saúde, criou uma área técnica específica para a saúde mental e criou toda uma rede, que chama-se Rede de Atenção Psicossocial, RAPS. A RAPS ela tem no seu conteúdo os SECOS, que são os Centros de Convivência Comunitária, os consultórios de rua, os Centros de Atenção Psicossocial, conhecidos como CAPS, e aí você tem CAPS infantil, CAPS adulto, CAPS 3, que é para internações de curto tempo, como já foi citada aqui, para evitar a internação nos hospitais psiquiátricos e nas comunidades terapêuticas, que nós somos totalmente contrários. Comunidades terapêuticas não são institutos de saúde, eles são normalmente entidades privadas, não laicas, que têm uma denominação religiosa e que normalmente não têm profissionais de saúde. Então, ao revés de tudo que a gente acredita. A gente acredita no tratamento em meio aberto, com envolvimento dos familiares, além dos profissionais de saúde, dos usuários, para construir o que a gente chama de
aderência ao tratamento, construir um caminho em que a pessoa se identifique com aquele modelo, que não chega fazendo uma questão proibitiva, punitiva, policialesca, que é o que tem acontecido hoje na Cracolândia, mas sim de chamar a atenção para substituir a forma do uso, fazer, então, a redução de danos, como já foi citado aqui pelo professor Dr. Drauzio, que é a construção de um caminho que a gente vá apontando para essa pessoa o resgate da sua subjetividade. Porque a questão, que também já citada aqui, do uso das drogas e das drogas lícitas nos bares, nos apartamentos de luxo, elas têm um uso que passa por uma questão da subjetividade humana e de um controle sobre este uso. Então, essa questão do uso recreativo, e eu sei que é polêmico falar aqui disto, mas que é importante que a gente destaque, porque nós fazemos uso recreativo de álcool, alguns de nicotina. Então, como é que a gente aponta a questão da dinâmica da subjetividade humana, das necessidades que passam por nossos processos afetivos, emocionais, que nos levam a usar determinadas substâncias e tratar isso com respeito à pessoa e fazendo o reconhecimento de que a família tem que ter a compreensão e aderir ao tratamento para que não haja uma questão de expulsar o problema, porque também tem as dinâmicas familiares. Normalmente, aquele que faz o aspecto do uso está ali como continente de várias questões da dinâmica familiar também. Isso precisa ser considerado e respeitado a experiência de vida das pessoas. A gente tem aí várias pesquisas e vários movimentos sociais que hoje participam da questão lá do fluxo, como a gente denomina, né, que é o movimento que acontece na Cracolândia, que vão reconhecendo naquelas pessoas que estão ali depauperadas, destruídas, histórias de vidas belíssimas que precisam ser reconstituídas. Então, essa perspectiva do cuidado pelo afeto, pela amorosidade, pela compreensão de por onde passou o uso e não pelo julgo moral, é fundamental para que haja, então, um movimento de retorno dessa pessoa a uma perspectiva de diminuição do uso e da vivência em sociedade. Porque cada um de nós sabe, né, como diz a música, a dor e a delícia de viver, né? E quanto alguns movimentos eles vão por esse aspecto destrutivo, mas ele tem a intencionalidade de buscar a aceitação, o prazer, uma vida com o afeto. Então, a gente precisa desestigmatizar que essas pessoas são criminosas, são perigosas. Não. Claro que a gente tem uma questão que é o tráfico, mas a gente precisa abordar o tráfico não com essas pessoas como as perigosas. Há toda uma rede financeira de interesse no tráfico que manipula esses seres humanos e que deve ser defenestrada, né? Mas não nessa política da guerra às drogas. Para a gente, o tratamento dessas pessoas é pela perspectiva da saúde e da saúde mental. Só, esses dias atrás aí, nós tivemos dois fatos emblemáticos que ganharam as mídias aí, que um foi uma mãe que acorrentou um menino de 12 anos, se não me engano, lá estava acorrentado e foi lá o pessoal dos direitos humanos, descobriu aquela situação, e foi a mãe, o menino foram encaminhados à delegacia, e ouviu o depoimento da mãe, que desesperada dizia que ela não tinha como fazer diferente, porque ela não encontrava saída, e o menino saía, ia acompanhar outro, estava usando droga, 12 anos de idade. E, enfim, a solução que essa mãe encontrou foi espancar o menino e acorrentá-lo a uma cadeira. Eu não conheço essas pessoas, evidentemente, mas eu vendo o depoimento pela televisão, pela mídia, eu senti uma certa sinceridade no desespero da mãe. Outro fato foi esse menino que teve a testa aí tatuada, esse jovem que foi tatuado por umas pessoas que ele tentou assaltar, enfim, está em investigação, e que agora veio uma clínica e o internou para tratamento de uso de drogas. Ele foi internado, a família encaminhou ele para um tratamento em fatos correlatos. A internação, de fato, e eu estou aqui com especialistas, ela é desaconselhável.
Mas eu fico pensando que o desespero da família, das pessoas que estão em lidar, como é que essas pessoas elas conseguem fazer frente a isso, né? Porque assim, a pessoa usa a droga, pode ter começado no modelo mais recreativo, depois ela se tornou uma dependente muito forte, a família não conseguiu dar conta do cidadão. Como é que é? Como é que trabalha essas famílias? O que eles podem fazer, né? Procurar, talvez, esses centros de referência, uma ajuda? Como é que, o que você diria, Fernanda, para esses familiares, né? Então, eu vou aproveitar, Barreto, o gancho que você fez no começo do programa da situação do país, né? Eu acho que o governo temerário que está aí e que agora está sobre suspeição e essas denúncias todas, está desmontando o Sistema Único de Saúde e está desinvestindo nessa rede de atenção psicossocial, porque a gente precisa mais conhecimento da população do que esse atendimento em meio aberto e mais espaços de centro de atenção psicossocial. O que acontece? Hoje, ainda, há uma questão de incentivo financeiro para os municípios que implementam centros de atenção psicossocial. O senhor Ricardo Barros, que é o atual ministro da Saúde, quer tirar a mudança de organização do Sistema Único de financiamento para os municípios. Ele quer mudar a forma de funcionamento de saúde. Isso cria um problema, porque hoje os municípios já, mesmo com um plus financeiro para a implementação de espaços de saúde, não faz. Então, a gente tem a questão que é, o esclarecimento da população e o aproveitar esse programa para que a gente faça isso. Procurem as redes de atenção psicossocial. A gente fala da internação temporária, ali 24 horas para um momento de crise mais aguda, num CAPS 3. A gente fala, se houver uma necessidade de internação de 1 a 2 semanas, num hospital geral, numa ala específica para pensar esses temas. Isso está previsto pelo Sistema Único de Saúde. Então, são estratégias para cuidar nessas situações limite. A gente entende o sofrimento dessa mãe. Agora, a gente tem que ver que essa mãe precisa ver outros mecanismos, que não mecanismos violentos, para o cuidado desta pessoa. Claro que no desespero dela acorrentou, que a gente tem que ter um nível de compreensão pela situação limite vivida pela família, mas que isso só reproduz mais violência e não cria o aspecto necessário de criar um campo de acolhimento para rever o processo mental que levou às drogas e rever a condição de caminhos de apoio para a construção da volta à sociedade, que é, por exemplo, os SECOS que eu falava, os Centros de Atenção Comunitária, eles têm espaços de construção para trabalho, rede solidária, onde você vai produzindo espaços para ver a questão da geração de renda. Então, são mecanismos que você, que era o programa de braços abertos nessa mesma perspectiva na gestão Haddad, que é você tratar as pessoas com o respeito necessário e pensar que não é só tirá-las das drogas, é pensar a questão da moradia, questão do convívio social, todos os aspectos da saúde e saúde mental mais ampla, a questão do reconhecimento social, na questão da volta da identidade, né? Porque a gente execra essa expressão que se usa socialmente, os zumbis da Cracolândia. Não são zumbis, são pessoas. E a gente precisa tirar isso da mídia, né? A gente tem que reconhecer a história de cada um. Olha, sensacional. Tá aí uma análise desses profissionais que atuam na área, e nós vamos continuar falando disso. Vamos falar da luta antimanicomial. Palavrinha bem complicada, mas enfim. Mas no próximo bloco, voltamos já?
WCC 60 Minutos, pela Demais a TV do Nosso Tempo. E agora uniu-se aqui, una seus bons, né, dizia o Chapolin Colorado, era ele não, una seus bons. Se uniu aqui a nós, a Gabriele Ellen, que é estudante de terapia ocupacional. É isso aí, ô Gabriele? Isso. Eu já estou no 2º ano. Olha que beleza aí, ó. Tá aqui conosco aqui para engrossar o couro aqui do pessoal que trabalha com a saúde mental. E nós vamos falar um pouquinho agora da luta antimanicomial. E antes, porém, eu tenho um filme aí que é lá da Associação de Psicologia, acho que é da Associação. Ô, Camila, por favor, põe aí na tela para nós aí. Foi morrendo assim, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Tinha plantão, deu passar 5. Porque doido não tinha coisa melhor para dar dinheiro, colocava, mandava quem estava dando trabalho colocar. Aqui era depósito, sempre foi depósito. Foram 8 décadas de violação de direitos, 8 décadas de maus tratos, de tortura, de fome, de frio. A culpa é coletiva. Todos falharam com essas pessoas, todos falharam com as 60 mil vítimas do colônia. Holocausto Brasileiro, domingo 20 de novembro, no Max. Tá aí uma pequena amostra dessa situação deplorável que se dava, e acho que ainda se dá dentro dos manicômios, das instituições, algumas, né, pelo menos, né, brasileiras. E essa luta é uma questão de direitos humanos, não, ô Hildon? Claro, eu acho que o que representa o Holocausto brasileiro é uma narrativa que traz à luz para todos exatamente do que significa você propor um tipo de tratamento de saúde segregando e excluindo pessoas, sobre todos os aspectos, seja pela privação da liberdade, mas também propondo ali naquele espaço tortura, propondo naquele espaço ali total isolamento, total abandono. Eu acho que é um pouco isso que a Fernanda estava trazendo anteriormente, dizendo que as comunidades terapêuticas que hoje, teoricamente, se colocam como alternativas, reproduzem exatamente isso que está no Holocausto brasileiro. Nós temos, por exemplo, quando nós estamos no CONDEP, fizemos diversas fiscalizações a diversas comunidades terapêuticas indicando seu fechamento. Nós tivemos em comunidades terapêuticas, Fernanda, mortes. Nós tivemos uma incendiada que faleceu, um jovem de 16 anos de idade, e tivemos mais recentemente um que morreu por asfixia porque estava trancado indevidamente num ambiente sem ar. Ou seja, por isso que essa questão da comunidade terapêutica tem que ser muito bem observada e tem que ser debatido. Não é mais possível que nós, no tempo que estamos, mantemos instituições e propostas de tratamento das pessoas, segregando elas e tirando delas a liberdade e confinando elas em processos manicomiais que são hoje as chamadas comunidades terapêuticas. Sem dizer, Fernanda, que quando nós fazemos fiscalização, nas comunidades terapêuticas, nós encontramos trabalho escravo. Ou seja, é preciso nós nos debruçarmos mais sobre isso e debatermos sobre isso, porque o que está sendo vendido hoje para a sociedade, o que está sendo vendido hoje nos meios de comunicação da grande mídia, de que as comunidades de internação é a solução, isso deve ser desnuviado, isso deve ser desvendado, porque não é verdade. Eu vou dar um dado para você aqui sobre a Operação da Luz. Esse dado é do Ministério Público do Estado de São Paulo. Sob o pretexto de combater o tráfico lá na Cracolândia, você sabe qual é o resultado? São 30 prisões, 2 quilos de drogas apreendidas e nenhuma arma. Que guerra ao tráfico eu estou fazendo ali exatamente? Sendo que nós temos um helicóptero com 500 quilos de cocaína que até hoje não sabe quem que é o dono. Quem a segurança pública, de fato, vai combater na questão da luta do tráfico? É com esses usuários, aí, como disse a Fernanda, e depois submetê-los sobre a força, submetê-los sobre violência, para que eles aceitem essa proposta de serem internados numa comunidade terapêutica. O programa Braços Abertos,
custava, isso segundo os dados da prefeitura, por pessoa, compondo moradia, alimentação e trabalho, é R$ 1.100 por pessoa. Essa proposta que está sendo implementada hoje pela Prefeitura de São Paulo tem um custo mensal por usuário de R$ 5.000. Ou seja, é um custo de 5 vezes mais e, como disse o próprio Drauzio, como é que eu vou tratar alguém em sofrimento colocando mais sofrimento na vida dessa pessoa? Que resultado eu vou ter adiante? Eu não tenho dúvida, como nós conhecemos lá no CONDEP, várias pessoas, elas passaram pelo programa Recomeço, que é o programa do governo do Estado, por 10, 8 internação. Você sabe o que as pessoas fazem? Eu não estou bacana, eu pego lá e peço para ser internado, fico lá 6 meses, depois eu saio e volto de novo para aquilo que eu entendo que é a minha possibilidade de vida, que é isso que a Fernanda falava. Quer dizer, como é que as pessoas vão enxergar a sua vida possível? Quando você só interna e depois solta, você não dá perspectiva nenhuma de continuidade para a pessoa, ela vai voltar exatamente para o espaço que ela estava antes, sendo também vítima de um tráfico de droga perverso e que o Estado, diga-se de passagem, não combate eficazmente o tráfico de drogas. Por que o jovem de 12, 11, 13, 14 usa droga? Porque a droga está aí. Porque a droga ela é ofertada. Ela é ofertada à luz do dia, à noite, qualquer lugar, de qualquer maneira. Quem é que tem o dever de reprimir essa oferta de droga? O Estado. E por que ele não faz? É porque não é possível? Porque ele é inoperante? O que acontece exatamente? A pergunta que eu vou fazer para vocês é: quem é que ganha com a violência? Quem é que ganha com esse status de violência hoje que acontece na sociedade? Quem que ganha? Não é o usuário, porque ele está na rua e agora é obrigado a ser internado. Não é os presídios, porque os presídios estão cheios. Não é o bandido, porque o bandido está lá e não consegue pagar advogado para fazer a revisão criminal. Não é o familiar, porque o familiar não tem dinheiro para custear o advogado para que ele faça a revisão da pena dele. Quem é que ganha dinheiro com a violência e com o crime? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para a sociedade, né? E nesse contexto é que é importante a gente falar que a luta antimanicomial é uma luta direta dos direitos humanos. É a luta para termos uma proposta de respeitar as pessoas e cuidar delas com respeito a uma palavra fantástica, que é o que compõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos e é o gênese da Constituição brasileira, que é a palavra chamada respeito à dignidade humana. Sensacional. Vou perguntar aqui para a Gabriela, que está chegando agora aqui, porque há um fórum, né? Um fórum que vai acontecer a partir de amanhã, acho que é de 28 a 30, na cidade de Florianópolis, não é isso? Fala um pouquinho para nós sobre da Abrasme, né? Isso. Primeiro, a Abrasme é a Associação Brasileira de Saúde Mental. Saúde Mental. Lá foi criada em 2007, né? Lá em Santa Catarina. O atual presidente é o Walter. Ele também é psiquiatra, ele é médico e é formado em saúde pública, enfim. E ela também tem a proposta de, né, o fórum vai ser sobre saúde mental e direitos humanos. Então, o fórum já é o terceiro fórum que vai acontecer, de 28 a 30, que vai tratar exatamente essas questões, os retrocessos que estão acontecendo, vai tratar de saúde mental indígena também, inclusive vai trazer os próprios caciques, os próprios indígenas para dentro do fórum para discutir com os estudantes, com os profissionais, como que é nessa questão, porque inclusive é diferente você tratar de diferentes culturas, né, de acordo com a saúde mental. Você respeita também a cultura daquele indivíduo, daquela população ali. Nós vamos ter uma programação extensa, né, durante esses dias, ocorre intervenções ao contrário do que acontece tipo, em comunidades terapêuticas e manicômios, que eles normalmente dão, sim, tipo, ocupações, trabalho para aquelas pessoas, só que normalmente o dinheiro é revertido para a instituição, que é o que ele, acho que é o que ele falou de tipo de trabalho escravo. Na questão da saúde mental, na RAPS, né, a gente trabalha com as redes comunitárias e acaba aprendendo ali, ensinando para as pessoas como que elas formam uma forma de ganhar trabalho ganhar dinheiro para si próprio. Então, tem no fórum, inclusive, a rede, né, a rede solidária, que é os próprios usuários vendendo, mostrando os produtos que eles produzem ali, com TOs, psicólogos ali dentro da RAPS inteira.
Então, tem intervenções culturais, a rede solidária, as rodas de conversa, palestras. Tá vindo pessoas também da América Latina inteira, para profissionais, usuários e também estudantes. Então, sensacional. Quer dizer, então, é de 28 a 30, em Florianópolis, vai estar acontecendo um congresso. É numa universidade, não é isso? É na Universidade Federal de Santa Catarina. Na Universidade Federal. É o Brasil inteiro participando, gente de outros países, inclusive, você Sim, disse? Tá sendo um fórum da América Latina, né? Um fórum da América Latina, olha que sensacional. Eu vou perguntar para ela aqui também, qual é a visão que hoje, ela que faz terapia ocupacional, TO me dizia aqui a Fernanda, cheia de sigla hoje a história, né? TO me dizia a Fernanda, terapia ocupacional, perguntar para ela qual é a tendência hoje que ela vê dentro da faculdade, no sentido da saúde mental, qual o caminho que isso, né, está tendo, e é a opinião dela, como uma jovem que sobre toda essa questão que nós estamos debatendo aqui, sobre, inclusive essa questão da Cracolândia, que ela é muito emblemática, né? Mas daqui a pouquinho, no próximo bloco. WTC, 60 minutos pela Demais ATV do nosso tempo. E eu quero só salientar aqui que está conosco aqui a Gabriele Ellen. Algumas pessoas perguntaram para nós pela rede onde é que ela estava. Ela está aqui, chegou aqui, está aqui conosco. Aqui, ó. A Gabriele é ela aqui. E eu vou perguntar a ela, já perguntava no bloco anterior, qual é a tendência que ela sente dentro da faculdade, ela que faz terapia ocupacional? Dentro da faculdade é uma coisa um pouco complexa, porque a minha faculdade ela foca um pouco mais em reabilitação física, né? É trabalhado social, mas a gente, inclusive, pede, né, que tenha mais, porque a gente está chorando, inclusive, que a minha professora está indo embora fazer mestrado, mas tudo bem, ela volta. A gente espera. E eles acabam focando um pouco mais na reabilitação física. Mas o que a gente trabalha muito, né, na terapia ocupacional, inclusive, de não enxergar que a loucura. A gente enxerga mais que não é patologizar, né? Na medicalização. É você conseguir trabalhar para a pessoa melhorar, né? Ela conseguir, com outras coisas, ter um suporte de vida, conseguir conviver com a ansiedade, com a depressão, com a redução de danos, quando é drogas, enfim, para ela conseguir ter uma vida dentro daquilo, porque tipo, todo mundo tem um pouco de ansiedade, tem alguma coisa, só que e também está propenso a ter algum surto, alguma coisa. Quando isso acontece, a gente acolhe, né, na RAPS e tudo mais, para conseguir lidar com aquele sofrimento que a pessoa está passando. Então, a terapia ocupacional ela trabalha muito com as atividades, com vários aspectos, com a rede solidária, a família, os familiares, entre outras coisas, para realmente a pessoa conseguir suportar aquele momento que ela está passando. Que uma pessoa que está aí hoje, né, é uma coach, se não me engano é psiquiatra, psicólogo, que é Augusto Cury, ele fala muito dessa síndrome aí, que hoje é o aprendizado, enfim, e ele diz que o mal do século, muito ao contrário do que foi muito propagado, o mal do século não é a depressão, é exatamente a ansiedade, como a Gabriele falou. Como você vê isso, Fernanda? Então, de fato, a gente tem uma sociedade que estimula a lógica capitalista, que pensa o consumo e a aparência em detrimento das questões da possibilidade relacional com o devido respeito ao outro, à outra, né? Então, a gente tem também uma lógica que estimula o sucesso, que estimula a visibilidade e questões muito frágeis vinculadas à aparência. E se eu não respondo aquilo que é socialmente imposto por essa lógica de mercado, eu vou tendo aí a alimentação de uma série de sentimentos na perspectiva do vazio, né, da
lógica existencial fragmentada, sem muitas perspectivas. E essa ausência de perspectiva, somada às cobranças social, produz esse estado ansiógeno. Então, lidar com isto e ver como é que as pessoas se relacionam, como é que vão fazer uso ou não de substâncias, como é que vão estar numa busca de aceitação numa sociedade tão desigual, vai produzir, muitas vezes, um impulso para o consumo de substâncias, né? Então, avaliar essas questões todas, pensar o processo individual de cada um e fazer um cuidado que seja dentro daqueles princípios que a gente apontava aqui, em meio aberto, junto à rede de atenção psicossocial, incluindo as várias categorias profissionais. Então, é muito bacana que a gente possa ter aqui esse recorte dos presentes, né? Um advogado, um médico, uma psicóloga, uma futura terapeuta ocupacional, porque a gente está apontando a lógica que a gente acredita. Vamos fazer os enfrentamentos das questões jurídicas, já que a droga é tão criminalizada, e esse debate da descriminalização daria outro programa, que acho que é importante a gente depois até pensar sobre isso, mas fazer a construção aí de elementos que respeitem também os trabalhadores e trabalhadoras, né? E aqui eu deixo o meu reconhecimento a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão fazendo enfrentamento na Craco. Hoje a gente tem profissionais, como o Rildo destacou na fala inicial dele, que estão fazendo aí situações de enfrentamento, que até acabou uma assistente social em situação de prisão. A gente quer fazer uma marcação muito demarcada de que somos contrários a essa ação da polícia, que além de criminalizar o usuário, agora também está criminalizando o trabalhador e a trabalhadora, e dizer que esses trabalhadores têm feito aí uma doação, que é uma doação na perspectiva de que, para além daquilo que é o cumprimento da sua jornada e seu exercício profissional, uma doação de amor. Olha, sensacional ter vocês comigo aqui. Sinceramente, foi um grande prazer o WTC 60 Minutos. Você sabe que nós aqui enxergamos sempre os problemas que nós trazemos, enfim, as discussões, os debates que nós fazemos aqui pela ótica do coach, que é a solução, a evolução de repente, um problema para uma solução mesmo. E foi o que nós fizemos nesse debate aqui. Eu quero agradecer aqui a Gabriele que interagiu comigo aí e que trouxe essa turma bonita e extremamente competente que ficaram nessa hora conosco. A Fernanda, grande trabalho, Fernanda, parabéns para você, parabéns para o sindicato. Aqui o doutor Drauzio, que não é o doutor Drauzio é um nome famoso de doutor, hein? Sou Drauzio Viegas. Drauzio Viegas, olha, tem um outro Drauzio com V também, mas é outra história, né? Drauzio Viegas aqui, e nosso amigo Wildo aqui, que figura sensacional, um lutador pelos direitos humanos. Muito obrigado pela sua presença, Hildo. Obrigado a vocês pelo convite. Estamos sempre à disposição para contribuir com esse debate. O que eu quero dizer a vocês é que eles voltarão. Ela falou, tem temas aí que de suma importância e que nós vamos abordar com mais profundidade em outras ocasiões, que não estão tão longe. Eles voltarão no programa com certeza. Quero agradecer você, internauta, que esteve conosco durante essa hora. Agradecer a todos que estão em casa, desejar a todos uma semana muito cheia de energia, de coisas boas e de realizações. Muito trabalho. Muito obrigado. Fiquem na paz. Até a próxima terça.